Boa noite, telespectadores. Estamos iniciando mais um programa Conexão Imobiliária. Hoje, a nossa convidada, ela vem do Marabá, é a nossa Janisaura Rocha. Seja bem-vinda ao nosso programa, satisfação em tê-la conosco, tá bom? Fala um pouco da sua trajetória nessa área imobiliária, o que te levou a enveredar por essa área tão bela e desafiadora. Primeiramente, boa noite a todos os telespectadores. É uma honra estar aqui, né, na TV O Norte, nesse sistema de comunicação. E eu iniciei a carreira de corretora de imóveis através de influência do próprio mercado. Antes eu tinha uma loja de material de construção aqui na cidade próxima, Campina Grande, e olhando o mercado e o crescimento do mercado, eu já fazia o curso na época, o curso de Direito, e surgiu a oportunidade através de um amigo que chegou lá para comprar um material que ele estava fazendo uma reforma, e ele me falou do curso de técnico em transações imobiliárias que ia iniciar e que ele iria fazer. E aí eu fui, né, eu sempre fui apaixonada por crescimento pessoal e profissional. Concluí no final de 2018, o curso de transações imobiliárias na cidade de Campina Grande, onde passei bons momentos durante os 3 anos que morei lá. Ótimo, ótimo. Então, assim, já conhece, né, a nossa terrinha, né, João Pessoa, Campina Grande. Então, assim, em relação na sua região, em Marabá, o que levou despertou em você esse desejo de entrar na área imobiliária na sua região? Na realidade, eu iria entrar para o mercado imobiliário aqui de João Pessoa. Dia 19 de janeiro de 2019, nós colocamos a mudança e trouxemos para cá. A gente morava há 3 anos já em Campina Grande. E eu iria começar a desbravar o mercado imobiliário aqui de João Pessoa. Mas, infelizmente, a gente faz planos, Deus faz outros. Exato. E nesse momento, nesse dia, na realidade já no dia 20, né, na madrugada do dia 19 para o dia 20, meu pai veio a falecer lá em Marabá, e com isso eu retornei para lá, não permanecendo aqui. E quando cheguei lá, automaticamente eu transferi a minha carteira do Cresce para Marabá, já na intenção de continuar, né, a carreira que eu estava apenas iniciando. E passei 2 anos, assim, bem difíceis. 2 anos bem difíceis, porque meu pai era tudo para mim. Era o meu melhor amigo, era tudo na minha vida. A gente lamenta, né? Mas, assim, a sua transição, né? Teve esse percalço, né? A perda do seu pai, realmente deixa a gente bastante mexido, né? Não tem como, sim. Nosso pai. E assim, no mercado, na sua volta à sua cidade, né, no mercado do Marabá, como é que foi os seus maiores desafios em meio a tudo isso? Olha, Deus tem propósitos, né, em tudo na nossa vida, e eu sempre agradeço a Ele por tudo, até nos momentos difíceis. Quando eu cheguei em Marabá, procurei imobiliárias para poder começar realmente, porque era um mercado novo para mim lá. Fiz parcerias com algumas imobiliárias, comecei a trabalhar como corretora, e aí eu vi a necessidade que o mercado de Marabá tinha com relação a ensino, a aprendizado, a network dos corretores, né, com eles e com o mercado no total, no geral, com os construtores e tudo. E aí eu disse, gente, eu aprendi muito no tempo que eu fiquei em Campina Grande com relação a tudo no mercado imobiliário, porque eu estagiei lá em Campina Grande numa imobiliária fantástica, tive excelentes docentes durante o curso, e isso eu disse, olha, eu preciso trazer um pouquinho do que eu aprendi lá na Paraíba aqui para Marabá. Coisa boa, coisa boa. Não só como corretora que a senhora é, como delegada do Cresce, a senhora é gestora, né? Sim. Então, assim, quais são os aprendizados que marcaram a sua trajetória como corretora e como gestora hoje? Olha,
o nosso mercado ele é bem desafiador. Todo dia nós aprendemos um pouco. Mas nosso mercado ele é de relacionamentos. E bons relacionamentos sempre nos traz bons frutos. Verdade. Como eu falei para você, durante esse período, eu comecei a buscar relacionamento dentro do conselho, que a nossa sede fica em Belém, a 600 quilômetros de Marabá. Busquei relacionamento com as outras imobiliárias, com os outros corretores, e também comecei a levar profissionais para poder dar treinamentos, fazer workshops, e hoje, graças a Deus, nós já fazemos 2 eventos imobiliários na cidade de Marabá durante o ano. Um é a imersão imobiliária, que acontece no mês de agosto, e o outro é o MB Summit Brasil, que acontece no Brasil inteiro, e conseguiu uma edição para Marabá, justamente o evento que vai acontecer aqui em João Pessoa, uma edição amanhã, lá maravilha. No Hotel Manaíra. Maravilha. Em meio a tudo isso, quais são as habilidades que a senhora considera fundamental para um corretor se destacar no mercado tão competitivo como esse nosso? Honestidade, ética, resiliência e muita fé. E o mais importante, conexão, network e relacionamento com todo mundo, com todas as pessoas do mercado, seja com o cliente, seja com o construtor, seja com os outros corretores. Relacionamento é a chave do negócio, é a chave do mercado imobiliário. Isso. No mundo tão digital que a gente vive hoje, né? Então, assim, o toque, né, o presencial ainda é fundamental, né? O ser humano ainda é fundamental. Embora a gente esteja hoje muito evoluído na questão de tecnologias na nossa área, sim. Mas o pessoal ainda é fundamental, né, primordial. O posicionamento digital ele é muito importante, visto que o Instagram ele substituiu o nosso cartão de visita. Sim. Mas o pessoal, o humano mesmo, você pegar na mão, às vezes dar um abraço, faz muita diferença. O contato, você ter um ambiente agradável, no caso das imobiliárias, para receber o seu cliente tomar um café, ali você passa mais segurança, seu cliente vê a credibilidade que tem, porque onde que ele vai te encontrar? Ele vai te encontrar justamente naquela imobiliária, naquele local, caso aconteça algum empecilho. Ele não vai simplesmente ter que te encontrar no telefone. Isso é muito importante. É verdade. Pessoal de casa, estamos finalizando o primeiro bloco do nosso programa Conexão Imobiliária. Vocês não saiam daí, aguardem o segundo bloco que vocês não perdem por esperar. Sejam bem-vindos! Trago para você uma excelente oportunidade de cobertura duplex aqui no melhor de Camboinha. A cobertura dispõe de uma cozinha americana com todos os móveis planejados, cozinha equipada e mobiliada, e também a sala compõe um sofá super moderno com uma super TV de 70 polegadas para você assistir seus programas favoritos e, além do mais, uma vista incrível para o Oceano Atlântico. Vamos conhecer os cômodos dessa incrível cobertura duplex. Agora te convido para conhecer a parte superior desta incrível cobertura. Chegamos na parte superior desta incrível cobertura duplex. Uma área super moderna, com projeto de iluminação, com uma área gourmet incrível para você e sua família.
e uma jacuzzi para você contemplar o pôr do sol do Jacaré. E agora eu te faço um convite. Venha desfrutar do que há de melhor do Mar de Camboinha, aqui no Blue Sky, um empreendimento da construtora Albras. João Pessoa cresce com mais moradia. E a realização de um sonho se torna ainda mais especial quando se participa da sua construção. É um sonho que todo mundo queria, né, realizar, trabalhar aqui e saber que um apartamento desse aqui vai ser meu, né? 791 famílias vai morar aqui, show de bola. Cada tijolo é um passo a mais para mim construir minha própria casa. Agora eu vou poder, né, viver tranquilo, com dignidade com a minha família no apartamento novo. Prefeitura de João Pessoa, cidade em crescimento. Sua voz promove o desenvolvimento. Sua voz alimenta a esperança. Sua voz indica os caminhos para um futuro cada vez melhor. Orçamento Democrático Estadual. Participe, debata e contribua. Semeando ideias, a Paraíba colhe frutos. Confira os locais e datas das reuniões na sua região. Orçamento Democrático Estadual. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. O aquecimento global está provocando efeitos climáticos inesperados. Altas temperaturas, muitas chuvas e até tempestades. Mas as equipes da Prefeitura estão de prontidão 24 horas por dia. E em breve, João Pessoa vai contar com o Centro de Cooperação da cidade, um dos mais modernos do Brasil. Em caso de emergência, ligue 199 e entre em contato com a Defesa Civil. Prefeitura de João Pessoa. Bem-vindo à melhor internet de João Pessoa. Tenha muito mais velocidade e estabilidade com a fibra ótica da Sintercom Fibra. Planos de 300, 600, 800 mega e 1 giga. Maratone filmes e séries com o Max incluso. Ouça suas músicas sem interrupções no Deezer. Aproveite a ultra velocidade da fibra ótica. O melhor do mundo a um clique. Assine agora a Sintercom Fibra. Esse gesto aqui você conhece. Pode ser legal, positivo, joia. Tem até mesmo outros significados ao redor do mundo. Mas em João Pessoa, ele também significa o respeito à vida. Motorista, ao se aproximar da faixa, vá freando devagar. Ligue o pisca-alerta e espere o pedestre atravessar. Depois é só seguir seu caminho. Respeite a faixa, respeite a vida. Uma campanha da CEMOB e Prefeitura de João Pessoa. Perdi minha mãe com 10 anos, tive que ter uma responsabilidade de tomar conta de uma casa. Conheci meu esposo e fiquei morando aqui no Centenário de aluguel, mas era horrível. O dono pedia ou o dono ia precisar. Tinha que entregar e procurar outra nas carreiras. Essa realidade vem sendo mudada pelo governo da Paraíba. Milhares de famílias paraibanas agora têm um lar para chamar de seu. Bora, Paraíba! Bora conhecer a história da Dona Vera? Aqui foi entrada zero, foi ótimo. A gente já investiu bem muita coisa porque as condições foi melhor. O governo melhorou a nossa vida. Com os programas Parceiros da Habitação e Cidade Madura do governo da Paraíba e em parceria com o governo federal, até o final do ano serão 17 mil moradias viabilizadas, beneficiando os que mais precisam. Acolhendo também comunidades quilombolas, ciganas, indígenas, transformando vidas por todo o estado. Governo da Paraíba. Um carro diz muito sobre você. Se é usado para trabalho ou para levar o filho à escola. Alguns servem até como salão de beleza. E dá para saber se alguém é limpo, sujo, religioso ou se é capaz de matar alguém no trânsito. Maio Amarelo. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Câmara Municipal de João Pessoa. A Casa do Povo. Fala, Pedrinho. Tá se mexendo tanto no celular por quê? É a lei, rapaz. Conhecer sei lá onde? Tenha calma, meu patrão. A lei é nova assistente virtual da Câmara. Como assim? Tudo que eu preciso saber sobre os vereadores, sobre as leis e muito mais, ela me responde aqui direto no Zap. Rapaz, gostei. Pergunta lá aí sobre as leis de cuidados sanitários na Feira Livre. Chegou a Lê. É a Câmara no seu WhatsApp. Acesse agora. Acesse tudo. Câmara Municipal de João Pessoa. No Sicredi acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos.
A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Quando a pressa e a imprudência se encontram, o trânsito mata. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Uma campanha Detran, Governo da Paraíba. Voltamos com o nosso programa Conexão Imobiliária, hoje entrevistando a nossa convidada Janisaura Rocha. Doutora, como docente do curso de TTI, o que a senhora mais procura ensinar aos futuros corretores? Olha, o ensinamento é amplo, porém, algo que eu sempre friso muito é o código de ética dos corretores de imóveis. Porque se os corretores agirem dentro do código de ética, com certeza eles se tornarão excelentes profissionais, porque ali está justamente tudo o que pode e o que não pode fazer dentro da profissão. Perfeito, perfeito. O código de ética, né, na nossa profissão, ela é fundamental, né? É o que nos carimba, né, como um profissional de alta performance. Você vê, tem corretores aí há décadas, né? E corretores iniciando que, se levar esse ponto ao pé da letra, você não tem como não se destacar, né? Até no próprio boca a boca dos nossos clientes. Com certeza, porque a indicação do nosso cliente é muito importante. Isso. Se você trabalha com ética e profissionalismo, a indicação vem, isso é natural. Isso. A senhora é referência, né, na captação de exclusividade. Como é que a senhora chegou a ser uma referência lá na sua região de imóveis exclusivos? A captação com exclusividade, ela traz uma garantia para o corretor e para o cliente, principalmente para os nossos clientes. Porque o proprietário do imóvel, ele deixa a chave do imóvel ou ele deixa o imóvel com você e o corretor que está com ele exclusivo, ele tem toda a responsabilidade com relação àquele imóvel. Se outro profissional for lá deixar uma lâmpada acesa, deixar uma porta aberta, algo do tipo, a responsabilidade é toda sua. Então, esse trabalho de captação com exclusividade, de exclusividade para o proprietário do imóvel é muito importante. E vendo toda essa relação do cliente com a imobiliária e com os corretores, eu fui adaptando a minha imobiliária para trabalhar apenas com exclusividade com relação à venda e locação de imóveis. Ótimo. E isso se dá ao longo do tempo? A gente não conquista isso do cliente do dia para a noite, né? Não. Não é? O posicionamento, ele é muito importante. Posicionamento, você tratar de forma séria, você ser pontual, você cumprir com o que realmente você promete para o seu cliente. Não adianta eu prometer para o cliente que eu vou fazer um milagre na venda do imóvel dele e eu não conseguir fazer. Você prestar conta para o cliente do que está acontecendo, se está indo visitas no imóvel dele, se não está. Isso tudo contribui para que você realmente vá criando uma autoridade e se torne uma referência nesse modelo de trabalho. Ótimo. E assim, a senhora como uma referência, né, nesse ponto-chave de exclusividade, que aqui, eu posso falar aqui no mercado local, né, de João Pessoa, a gente não tem essa prática, né, de exclusividade. A gente não se vê muito isso. Então, assim, tem alguma estratégia que a senhora adotou para chegar a esse ponto de
clientes procurarem a senhora e só querer deixar o imóvel deles com vocês? A principal estratégia que, na minha visão, me ajudou muito foi o posicionamento. Sim. Como profissional, nas atitudes, nas redes sociais, no comportamento e no tratamento com os meus clientes, que tudo isso gera indicações. O mercado de João Pessoa, como o mercado de várias outras capitais, ele é diferente porque ele tem muito lançamento. Em Marabá, uma cidade de 300 mil habitantes, lançamentos são praticamente 20% do mercado. Então, nós trabalhamos muito imóveis de terceiros. E, com isso, a gente precisa organizar estratégias para poder não trabalhar de graça. Eu costumo sempre dizer, se você faz todo o trabalho de um imóvel de um cliente e ele não é exclusivo seu, talvez quando você for levar o comprador, o imóvel já foi vendido por outro corretor. Acontece muito. Isso é a prática da exclusividade, deixa uma segurança maior, né? Para o profissional. Exatamente. Perfeito. Unindo a teoria do direito, né, a prática da corretagem e a sua experiência institucional no Cresce. De que maneira esses conhecimentos influenciam em decisões da sua visão sobre os desafios éticos, legais do mercado imobiliário? Olha, é um conjunto que traz, né, mais conhecimento. Eu consigo contribuir com os novos corretores de uma forma mais precisa. Eu sempre tenho novos corretores precisando tirar dúvidas, né, querendo mais conhecimento. E é uma paixão minha, realmente. Eu estou como representante hoje do Cresce em Marabá por gostar e por querer contribuir. Eu costumo sempre dizer, Marabá tem um potencial de crescimento muito grande. E eu venho cada dia mais tentando levar tudo que tem de melhor de fora para o mercado imobiliário de Marabá. E todo esse conjunto, a questão de eu ter, né, me formado em direito, de ser representante do Cresce, de ter conhecimento jurídico, de ter conhecimento prático no mercado imobiliário, me ajuda a chegar e entrar e estar em vários outros lugares, em todo o Brasil, com isso, levando mais conhecimento para Marabá. Perfeito. E, consequentemente, fazendo pontes, né? Fazendo alianças com profissionais de outros estados, como a gente aqui de João Pessoa, né? Eu estou super curioso agora para conhecer o mercado imobiliário de Marabá, né? Então, assim, isso é muito bom, né? Trazer essa troca de experiências, né? De Cresces e de profissionais, né? Dos estados. Então, você de casa, estamos chegando ao final de mais um bloco, nosso programa Conexão Imobiliária, e fique aí aguardando, que é só o tempo da gente beber uma água e voltamos já. Sejam bem-vindos! Trago para você uma excelente oportunidade de cobertura duplex aqui no melhor de Camboinha. A cobertura dispõe de uma cozinha americana com todos os móveis planejados, cozinha equipada e mobiliada, e também a sala compõe um sofá super moderno com uma super TV de 70 polegadas para você assistir seus programas favoritos e, além do mais, uma vista incrível para o Oceano Atlântico. Vamos conhecer os cômodos dessa incrível cobertura duplex. Agora te convido para conhecer a parte superior desta incrível cobertura.
Chegamos na parte superior desta incrível cobertura duplex, uma área super moderna, com projeto de iluminação, com uma área gourmet incrível para você e sua família e uma jacuzzi para você contemplar o pôr do sol do Jacaré. E agora eu te faço um convite, venha desfrutar do que há de melhor do Mar de Camboinha, aqui no Blue Sky, um empreendimento da construtora Albras. João Pessoa cresce com mais moradia. E a realização de um sonho se torna ainda mais especial quando se participa da sua construção. É um sonho que todo mundo queria, né, realizar, trabalhar aqui e saber que um apartamento desse aqui vai ser meu, né? 791 famílias vai morar aqui, show de bola. Cada tijolo é um passo a mais para mim construir minha própria casa. Agora eu vou poder, né, viver tranquilo, com dignidade com a minha família no apartamento novo. Prefeitura de João Pessoa, cidade em crescimento. Sua voz promove o desenvolvimento. Sua voz alimenta a esperança. Sua voz indica os caminhos para um futuro cada vez melhor. Orçamento Democrático Estadual. Participe, debata e contribua. Semeando ideias, a Paraíba colhe frutos. Confira os locais e datas das reuniões na sua região. Orçamento Democrático Estadual. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. O aquecimento global está provocando efeitos climáticos inesperados. Altas temperaturas, muitas chuvas e até tempestades. Mas as equipes da Prefeitura estão de prontidão 24 horas por dia. E em breve, João Pessoa vai contar com o Centro de Cooperação da cidade, um dos mais modernos do Brasil. Em caso de emergência, ligue 199 e entre em contato com a Defesa Civil. Prefeitura de João Pessoa. Bem-vindo à melhor internet de João Pessoa. Tenha muito mais velocidade e estabilidade com a fibra ótica da Sintercom Fibra. Planos de 300, 600, 800 mega e 1 giga. Maratone filmes e séries com o Max incluso. Ouça suas músicas sem interrupções no Deezer. Aproveite a ultra velocidade da fibra ótica. O melhor do mundo a um clique. Assine agora a Sintercom Fibra. Esse gesto aqui você conhece. Pode ser legal, positivo, joia. Tem até mesmo outros significados ao redor do mundo. Mas em João Pessoa, ele também significa o respeito à vida. Motorista, ao se aproximar da faixa, vá freando devagar. Ligue o pisca-alerta e espere o pedestre atravessar. Depois é só seguir seu caminho. Respeite a faixa, respeite a vida. Uma campanha da CEMOB e Prefeitura de João Pessoa. Perdi minha mãe com 10 anos, tive que ter uma responsabilidade de tomar conta de uma casa. Conheci meu esposo e fiquei morando aqui no Centenário de aluguel, mas era horrível. O dono pedia ou o dono ia precisar. Tinha que entregar e procurar outra nas carreiras. Essa realidade vem sendo mudada pelo governo da Paraíba. Milhares de famílias paraibanas agora têm um lar para chamar de seu. Bora, Paraíba! Bora conhecer a história da Dona Vera? Aqui foi entrada zero, foi ótimo. A gente já investiu bem muita coisa porque as condições foi melhor. O governo melhorou a nossa vida. Com os programas Parceiros da Habitação e Cidade Madura do governo da Paraíba e em parceria com o governo federal, até o final do ano serão 17 mil moradias viabilizadas, beneficiando os que mais precisam. Acolhendo também comunidades quilombolas, ciganas, indígenas, transformando vidas por todo o estado. Governo da Paraíba. Um carro diz muito sobre você. Se é usado para trabalho ou para levar o filho à escola. Alguns servem até como salão de beleza. E dá para saber se alguém é limpo, sujo, religioso ou se é capaz de matar alguém no trânsito. Maio Amarelo. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Câmara Municipal de João Pessoa. A Casa do Povo. Fala, Pedrinho. Tá se mexendo tanto no celular por quê? É a lei, rapaz. Conhecer sei lá onde? Tenha calma, meu patrão. A lei é nova assistente virtual da Câmara. Como assim? Tudo que eu preciso saber sobre os vereadores, sobre as leis e muito mais, ela me responde aqui direto no Zap. Rapaz, gostei. Pergunta lá aí sobre as leis de cuidados sanitários na Feira Livre.
Chegou a Alê. É a Câmara no seu WhatsApp. Acesse agora. Acesse tudo. Câmara Municipal de João Pessoa. No Sicredi acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Quando a pressa e a imprudência se encontram, o trânsito mata. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Uma campanha Detran, Governo da Paraíba. Vem aí, Benito de Paula, com o show Do Jeito que a Vida Quer. A voz inconfundível de um dos maiores artistas do Brasil está chegando a João Pessoa. Benito de Paula, com a participação de Bruno Veloso. 17 de agosto, às 19 horas, no Teatro Pedra do Reino. Ingressos à venda no site da Ingresso Digital e nas óticas Rocha Prime. Voltamos com o nosso último bloco do programa Conexão Imobiliária. Estamos aqui com a nossa convidada de hoje, trocando muita experiência, né, da sua região, no Marabá, com a gente aqui de João Pessoa, da Paraíba. Doutora, quando um cliente procura um imóvel, o que a senhora percebe e assim, detecta no primeiro contato ser um fator determinante para aquela escolha? A senhora vê a questão da região, do que ele quer, como é que a senhora identifica a dor do cliente? Olha, o cliente, quando ele procura, você tem que ouvir bem o que ele precisa. Quais são as necessidades dele? Isso. Localização, qual a condição que ele tem para comprar aquele imóvel? Porque às vezes ele está pensando em comprar aquele imóvel para aquele momento. Sim. Ou ele está pensando em comprar em fazer ainda uma projeção financeira para poder adquirir aquele imóvel. Então você precisa entender, e para isso você precisa ser um bom ouvinte. Falar menos, fazer perguntas estratégicas e ouvir mais o seu cliente. Dessa forma a gente consegue detectar qual é o momento dele e o que realmente vai servir para você mostrar para ele naquele momento. E com isso a gente já consegue filtrar muito, né? Como a senhora bem falou, né? Saber o momento. Sim. Porque, eu particularmente, já passei por essa experiência de atender um cliente 2, 3 vezes e no final do terceiro atendimento, né? Eu identifiquei que não era o momento do cliente e após mais de 1 ano foi que eu consegui efetuar, né? Finalizar a venda. Então, essa percepção a gente tem que ter, né, na nossa profissão de corretor de imóveis, né? Exatamente. E entra aí a grande importância de nós trabalharmos um CRM. Sim. Porque às vezes esse cliente que você tem a conexão com ele agora, você tem toda a conversa, entende o que ele precisa, mas o momento de compra dele não é agora. Você tem que registrar todas essas informações no CRM para daqui mais um tempo você fazer contato com ele. Sempre que tiver um lançamento, sempre que tiver uma novidade na sua carteira, você está encaminhando. Isso. E assim, quando for a hora dele, a hora que ele realmente está pronto para comprar, ele vai comprar com você e não com outro corretor. Isso é muito importante, né? O não perder de vista o cliente, a gente costuma dizer, né? Sempre estar com contato, sempre lembrando dele, né? Sim. Porque só aí, às vezes, o cliente nos fala, olha, daqui a 6 meses me entre em contato, me liga. Mas antes disso, a vida dele pode mudar e a gente pode se a gente deixar ele
para lá, como a gente costuma falar aqui, a gente perde o timing, né? Sim. Então, para o cliente isso é fantástico, sempre está sendo lembrado, né? Esse relacionamento, né? Você tem que criar um relacionamento, uma amizade, mesmo que não seja aquela amizade de um amigo próximo, mas aquela amizade que você sempre está lembrando, que quando tem uma oportunidade você manda, que quando é um aniversário você manda uma mensagem, uma data comemorativa, e você vai criando aí um laço de relacionamento para quando ele realmente for comprar, ele também lembrar de você como corretor. Isso é muito importante. Importantíssimo. Vender um imóvel, a gente sabe que é uma decisão muito emocional, né? Na maioria das vezes. Como é que a senhora lida com o lado humano em uma negociação? Olha, a gente precisa ter inteligência emocional para, às vezes, não deixar passar a oportunidade. Sim. E até mesmo quando essa oportunidade sai da sua mão, quando você já está com o imóvel, já está com a negociação quase pronta, e você não acontece, você tem que ter sabedoria para lidar com aquela situação. Porque talvez não era aquele momento, mas pode ser que daqui uma semana, daqui um mês, ele venha comprar o imóvel, caso não tenha dado certo, ou venha comprar outro imóvel. E aí a gente tem que ter esse entendimento, que às vezes não é o momento do cliente, ou surgiu uma outra oportunidade melhor do que aquela que nós estávamos apresentando para ele. Então nós temos que ter muita inteligência emocional para lidar com todas essas situações. Ótimo. Como é que a senhora enxerga, né? Como é que a senhora vê o papel da mulher no nosso meio imobiliário, né? Aqui em João Pessoa eu tenho grandes colegas, grandes profissionais na nossa área, né? Pessoas de destaques aqui, né? Na área imobiliária. E como é que a senhora enxerga isso? Vem uma crescente muito grande lá na sua região, por exemplo? Como é que a senhora pode... Sim, o crescimento da mulher no mercado imobiliário, ele vem crescendo, assim, numa velocidade bem maior do que era esperada. As mulheres vêm se destacando justamente pela sensibilidade de entender melhor as situações. Porque a mulher, não é fácil você ser mulher, você ser uma profissional de destaque, você levantar todos os dias sem saber o que é que vai ser do seu dia. E aí tem filho, tem casa, tem esposo, tem várias demandas e você tem que seguir. Então você tem que estar muito focada. Mas quando a mulher se determina, ela se destaca muito nesse mercado. E assim, em relação à senhora, qual foi os percalços que a senhora enfrentou, né, na sua jornada até aqui como mulher na área imobiliária? Olha, o primeiro percalço que eu enfrentei foi apoio familiar. Para me poder terminar, para me poder concluir o meu curso de TTI, eu precisei fechar o meu estabelecimento aos sábados para me poder ir. Porque o meu companheiro da época, ele não ficava no estabelecimento para mim fazer o curso, porque ele achava que profissão de corretor de imóveis essa profissão não dá nada, não dá dinheiro, não dá nada. Esse foi um dos grandes desafios. Eu passei o início da minha carreira imobiliária não sendo acreditada dentro da minha própria casa. Tá vendo que coisa, né? Então, assim, para você que está em casa, né? Um relato desse bem importante, serve para mim, serve para você que está em casa, para não desistir, né? Se você tem algo dentro de você, então você tem que afiar, né, o seu desejo e não desistir, sempre avançar, independente se você vai ter apoio ou não, mas se você deseja algo, vá em frente, lute por aquilo que hoje está aqui. A nossa amiga então, é uma posição de destaque hoje no seu estado e aí fazendo um network fantástico aqui. Então, eu venho com outra pergunta. Em relação à tecnologia, o que é que a senhora enxerga hoje da ferramenta primordial hoje para um corretor de imóveis? Uma das prioridades para o corretor de imóveis hoje é uma rede social bem posicionada. Como eu falei anteriormente, o nosso cartão de visitas hoje é nossas redes sociais, mas posicionamento correto
não é você ter lá no seu Instagram uma foto do cachorrinho, do gatinho. Não, é você ter uma foto profissional sua. Segundo lugar, um CRM onde você possa ali estar colocando, criando a sua carteira de clientes, porque o CRM é um patrimônio seu. O patrimônio do corretor são os clientes. Se você tem eles bem qualificados dentro de um CRM, você tem ali um patrimônio valioso. Verdade. E a IA, né? A inteligência artificial está aí para nos auxiliar. Até uma descrição de um imóvel que às vezes você ia ter que parar vários minutos para poder construir com apenas um áudio, você encaminhando, falando a descrição certinha, ela já te dá um texto onde você vai simplesmente adaptar com a sua fala. Então, a inteligência artificial ela está no mercado para poder nos auxiliar e jamais para nos substituir. Ótimo, exatamente. E assim, a gente chegou no nosso último bloco do programa Conexão Imobiliária. Estamos finalizando o programa de hoje. E desde já quero agradecer a sua disponibilidade. Aprendemos muito com vocês. E a gente vamos fazer uma visita lá na sua região. Vamos fazer uma Conexão Imobiliária direto de lá da sua região para a gente conhecer o mercado imobiliário em loco lá, como é que funciona. A gente ficou muito curioso para conhecer. E como é que os nossos telespectadores podem encontrar vocês nas redes? Desde já, eu deixo o convite aqui aberto para vocês irem visitar e conhecer a região norte, né? Em especial o estado do Pará e a cidade de Marabá. Gratidão por me receber aqui, por esse bate-papo descontraído e muito bom. E assim, as nossas redes sociais, o meu nome, Janisaura Rocha, ou Marabá Imobiliária, que é a minha imobiliária. Se você entrar em um ou no outro, você consegue conexão com os dois. Ótimo. Você que está em casa, acompanhou mais um programa Conexão Imobiliária. No próximo programa, a gente vai trazer mais novidades para vocês. Fiquem ligados e até mais. Que Deus abençoe.